A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. Hoje vamos fazer um breve comentário a respeito da obra de Thelma Bueno, Ensinando a Fé Cristã às Crianças, um guia para pais e professores, CPAD. Muito bem, o que vamos encontrar aqui neste livro? Vamos encontrar orientações a respeito de como ensinarmos a fé cristã para as nossas crianças. Pois é, Thelma Bueno, ela é pedagoga, ela é teóloga e, inclusive, nós vamos ler aqui no prefácio que foi escrito pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, e ele diz assim a respeito de Thelma Bueno, aqui na página 8, certo? Vou ler um pedacinho para vocês. Thelma Bueno, porém, vem reinando sobre o coração de seus alunos, mesmo não tendo um cetro. Basta-lhe o quebradiço giz para que a sua autoridade e excelência magisteriais sejam reconhecidas. É o que você constatará nas páginas deste livro que lhe chega às mãos. Muito bem, vamos entender um pouquinho aqui o que a autora vai nos ensinar, nos orientar a respeito do ensino cristão para as crianças, certo? Muito bem, são 11 capítulos. Essa obra é de 2013, certo? Isso, de 2013. E nós vamos entender aqui de uma forma muito interessante, inclusive a introdução, ela escreve assim: cuide dos meus cordeiros, João 21:15. A gente precisa se lembrar de uma coisa muito importante. Quando trabalhamos com o ensino cristão para as crianças, eles são os cordeirinhos. Ou seja, quem são os cordeiros? São os mais novos do rebanho. E eles pertencem a quem? A Jesus Cristo. Quem são os primeiros discipuladores dos seus filhos? De uma criança, melhor dizendo. Quem são os primeiros discipuladores de uma criança? São seus pais. Certo? É isso que a gente vai acabar refletindo a respeito aqui. Muito bem. A autora, ela vai nos fazer refletir a respeito do que é a infância. Tá? Então, nós precisamos entender quem é a criança, como a criança aprende. E o interessante é que tem uma frase que ela diz assim, que quando nós temos essa oportunidade de ensinar as crianças sobre Jesus, nós também temos uma oportunidade de estarmos aprendendo com elas. Uma certa vez uma irmã, ela me fez uma pergunta muito interessante, né? Eu estive ali na classe dos primários aproximadamente uns 3 anos. Hoje eu estou com as irmãs na escola bíblica dominical. E essa irmã, ela me fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou assim: mas Esther, a senhora ensina os adultos, mas a irmã sabe ensinar as crianças também? Aí eu olhei para ela e falei assim: olha, irmã, eu só ensino hoje os adultos porque primeiro eu aprendi a ensinar as crianças sobre Jesus Cristo. Então, realmente, quando eu li essa frase da autora, realmente isso é verdadeiro, né? Nós aprendemos muito com as crianças, quando nós estamos ali no dia a dia com eles, né? Salinhas dos domingos, a escola bíblica dominical no domingo, quando nós temos os ensaios, né? E tudo isso fica marcado na vida da criança, essa vida, né, devocional. Portanto, aqui ela vai nos orientar da importância da infância, né? Quando nós devemos ensinar a fé cristã para as crianças? Desde o ventre. Pois é. Aqui ela também vai nos alertar a respeito do que a negligência espiritual, né, a negligência da falta do ensino bíblico faz na vida do ser humano, né? Quais são as consequências da falta do ensino bíblico na vida da criança? O Salmo 78 é citado pela autora porque é um salmo que ele fala sobre a educação cristã.
A educação cristã, ela começa no lar e ela deve ser passada de geração para geração. Ou seja, de forma contínua. Ela não deve parar. E existe a possibilidade também do erro, quando se negligencia o ensino cristão. Então, o que nós estamos fazendo pelas crianças? Ajudando as crianças a conhecerem o Senhor Jesus, as suas doutrinas, a obedecer a palavra de Deus, a ter uma vida devocional com Deus e ajudando elas a não tropeçarem também. Então, a falta de ensino bíblico, a falta do ensino da fé cristã também possibilita os erros de gerações, certo? É isso que a autora vai aqui nos ensinar também. Depois, ela faz muitas perguntas, tem bastante questionários para reflexão. No final de cada capítulo, é muito importante, olha, ela tem aqui uma parte que diz, para aprimorar a sua leitura, tá? Então, ela traz alguns versículos bíblicos referente ao capítulo que foi estudado, que foi apresentado ali para nós, e esses versículos para que a gente possa estar estudando, né, e aprimorando mais. Ela chama muita atenção assim, pais, vocês estão preparados para ensinar sobre a fé cristã? Sim, a resposta tem que ser sim. Não podemos ter medo. Às vezes eu percebo que os pais têm medo. A palavra do Senhor, ela deve ser ensinada do começo ao fim. A autora também vai falar sobre as doutrinas bíblicas. Elas também devem ser ensinadas na íntegra para as crianças. Lembrando, a parte de professores também, ela vai ensinar sobre a questão da linguagem, como que a criança aprende, enfim. Mas os pais, eles precisam entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A fé em Cristo Jesus, ela salva. Mas ela salva a partir do momento que você crê. Então, precisamos ensinar essa fé para as crianças. Muito bem. Lembrando também que Paulo, ele vai dizer a respeito do ensino cristão que Timóteo recebeu de sua mãe e de sua avó. E Paulo diz, uma fé não fingida. Pois seja autêntico com seus filhos. Não podemos de forma alguma ter medo de ensinar as verdades bíblicas para os nossos filhos. E não é um trabalho terceirizado. Cuidado. Se fala muito disso, né? Que pais e mães terceirizam a sua responsabilidade. De forma alguma. Viu? A fé, inclusive ela vai dizer isso aqui, a fé, ela não é herdada, ela é aprendida. Então nós devemos ensiná-los a estar nos caminhos do Senhor, a obedecer a palavra do Senhor, a serem servos do Senhor. Muito bem. Vamos continuar. Não dá para falar tudo, tá, gente? Aqui são 110 páginas. É um livro pequenininho mesmo. Se você olha para a estrutura do livro, você pensa, puxa, pequenininho. O trabalho de capa também é super interessante, né? Tá observando quem está no centro de todas as coisas que ocorrem no mundo aqui? Pois é a nossa criança e nós, os discipuladores dessa criança. Muito bem. O que mais ela vai nos apresentar aqui? Que devemos ensinar todas as doutrinas bíblicas, a doutrina da salvação, ensinar as escrituras sagradas, né? A criança, ela precisa entender o que é o pecado. Inclusive a doutrina dos anjos, né? Nós temos ali quem são os anjos. Ensinar da forma correta, como está na palavra de Deus. Certo? A doutrina da salvação em Cristo Jesus, o nosso único mediador e salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, sobre o Espírito Santo. Pois é.
Depois vem aqui a parte para professores, né? Professores da Escola Bíblica Dominical, coordenadores do departamento infantil, né? As auxiliares em geral. O que está sendo ensinado nas salinhas, o que está sendo ensinado domingo de manhã. Você já se perguntou qual é a expectativa do seu aluno no domingo de manhã? Como é que ele chega ali na classe? Outros sim. Aqui a autora vai chamar a atenção para a questão holística da criança. Então, você precisa entender a criança como um todo, né? Entender a questão espiritual, emocional, material e física precisa ser atendida, tá? A criança ela é um ser humano completo e precisamos atendê-la de forma completa também. A linguagem que se usa aqui é muito interessante, ela fala sobre isso. Qual é a linguagem que deve ser usada com as crianças, né? Precisamos tomar muito cuidado como é que falamos as coisas. A questão a linguagem figurada precisa ser usada com muita cautela. Na verdade, a criança ela não entende, dependendo da idade, ela não entende nada figurado. É isso que ela vai entender, vai chamar a atenção. Inclusive, ela fala, é que eu não sei onde que está a página, a parte que ela usa uma linguagem que o fogo descerá do céu. Cuidado quando você for falar isso para as crianças vão achar que vai pegar fogo de verdade. Não é uma linguagem adequada. Canela de fogo. Cuidado, vigia. Depois tem um capítulo inteirinho sobre a música no ensino da fé. É lindo esse capítulo, é interessantíssimo. Nós entendemos que o louvor ele é um momento de adoração. A criança ela precisa entender que quando ela está louvando a Jesus, ela está adorando a Deus. Inclusive, quais os louvores que estão sendo cantados pelas crianças? O que está sendo apresentado para as crianças? A música é uma forma de aprendizado, né? É uma forma de se aprender as verdades bíblicas. A letra do louvor tem que ser adequada para a idade da criança. A criança tem que entender o que ela está cantando. Pois é, a autora fala isso não só nessa obra. Ela fala isso em uma outra obra dela que eu também tive a oportunidade de conhecer, mas eu não lembro qual. Ela também diz que se nós não... como que se diz, apresentamos o louvor da forma inadequada, a criança não vai entender. Então não vai ser mais um momento de adoração, vai ser uma cantoria. Precisamos tomar cuidado. Regentes, coordenadoras de departamento infantil, as professoras da classe das crianças que no domingo sempre apresentam algum louvor, né? Tem que se tomar muito cuidado com essa parte do louvor. Tá? Ela vai nos dizer aqui, inclusive, qual a pergunta que ela vai fazer? Eu achei interessante essa pergunta, ó, 87, tá? Página 87. Olha o que a autora pergunta. Atualmente, em algumas igrejas, os professores de educação infantil preferem cantar louvores de adulto com as crianças. Por que será? Não preciso nem fazer nenhum comentário, né? Pois é, cuidado, porque a partir do momento que nós trabalhamos ali a música, os louvores, né? Estamos, de alguma forma, também ajudando as crianças a fixar as verdades bíblicas na sua vida, através do louvor, tá? Depois ela também vai dizer assim, a questão do reforço, né? Que a música, ela ajuda, é um recurso que reforça a informação para a criança, a informação que ela está recebendo através da música é reforçado. Então, fixa melhor no entendimento da criança, tá? A questão da banda, fazendo uma banda com instrumentos musicais na salinha, você pode estar reaproveitando vários materiais, sempre com bastante segurança, com bastante conhecimento, né? Faz ali um momento de fazer uma banda com ritmos, a melodia, a letra, né? Tudo isso precisa ser muito bem trabalhado com as crianças para que eles tenham assim um bom
aproveitamento do ensino bíblico naquele momento, certo? Agora sim, vamos para um outro capítulo aqui, interessantíssimo, tá? É como eu falei, são 11 capítulos, mas no capítulo 10, ó, mãos à obra. Lembrando que o ministério com crianças, né, é uma vocação. Então, nós temos ali essa questão do ensino cristão, uma vocação de ensinar, de ministrar a palavra. E precisa ser feito ali com dedicação. Então, ela vai reforçar isso, ter cuidado com a preparação das aulas. Inclusive, ela vai falar muito dos recursos, né? Então, ela faz algumas perguntas muito interessantes. Como, por exemplo, eu vou fazer uma para vocês aqui na página 95. Olha o que ela pergunta. Como ensinar a respeito das viagens de Paulo sem mapas? Agora a minha pergunta, você já levou um mapa para a sala de aula? Pois é, ensinar sobre missões, né, as viagens missionárias, não só de Paulo, mas temos também de Jonas, porque Jonas ele também foi um profeta missionário, ele estava levando a mensagem de salvação para Nínive. Muitos outros recursos, né, nós podemos fazer também. Ela também pergunta assim, como ensinar a respeito do tabernáculo sem visuais? Sabe os visuais? Os visuais, então, a gente tem vários materiais aí que podem ser usados com as crianças. Você mesma pode confeccionar. Se você não gosta de confeccionar, você pode comprá-los, né? Eu, particularmente, gosto muito dos visuais da CPAD. Não só da CPAD, também tem alguns da APEC que são ótimos. Eu gosto de ter, né? Fazer uma evangelização no lar. Às vezes você pode ser chamada para estar ali pregando para as crianças numa casa, num núcleo bíblico. Você tem que ter os seus materiais. A sua aula de domingo, caro professor e professora da escola bíblica dominical, da classe das crianças, você não pode preparar a sua aula sábado à noite. A sua aula sábado à noite tem que estar sendo revisada e não preparada. E quem tem que preparar a aula é você. A salinha é a mesma coisa. Se o seu dom é em ministrar a palavra do Senhor, em ensinar a palavra do Senhor, que haja dedicação. O seu tempo precisa ser muito bem aplicado a essa missão que você recebeu, de ensinar as verdades de Deus para os pequeninos. Então, o que ela vai mostrar para nós nesse capítulo 10? Ela vai mostrar alguns recursos que nós podemos fazer, algumas dinâmicas também. Eu só vou falar uma, tá? Não vou falar tudo não, vocês vão ter que ler. Mas tem uma aqui que é muito interessante. Olha só, página 99, aí começa a primeira, a segunda e assim vai. Na segunda, o nome dessa dinâmica é O Pecado Machuca e Enfeia. E sabe qual foi o recurso que ela utilizou aqui? O recurso visual? Uma folha de papel. Viu? Olha como que é interessante, né? Que haja dedicação. Acima de tudo, uma vida devocional com Deus, muita comunhão com o Espírito Santo. Porque a aula bíblica, ela só será efetuada com excelência quando o Espírito Santo do Senhor está na direção do trabalho. Ou seja, nós somos instrumentos. Amém? Então fica a dica. Ensinando a fé cristã às crianças, de Thelma Bueno, editora CPAD. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.